Estamos de volta com Linkados na Área. Hoje conversando com o jornalista Marcos Augusto Gonçalves, autor do livro 1922, A Semana que Não Terminou. Marcos, esse não é o seu primeiro livro que você escreve. A sensação é a mesma? Olha, esse não é o primeiro, mas eu considero ele como o primeiro nessa categoria de livro, sabe? Porque o primeiro que eu fiz foi um livro em parceria com a Heloísa Buarque de Holanda, que era minha orientadora de mestrado sobre a cultura dos anos 60. O segundo foi um livro que eu fiz em comemoração aos 50 anos da Ilustrada, o Caderno de Cultura da Folha, que eu reuni muitos artigos, ele tinha um caráter um pouco de um almanaque, tinha uma parte histórica também muito legal. Mas ele era um livro também muito colado a uma efeméride, a uma questão do jornal, né, da Folha, enfim. Claro que uma questão mais ampla, E esse é um livro que foi para, sabe, um livro que foi para as livrarias já com uma outra pegada, com uma outra... Enfim, todos foram legais de fazer. Numa crítica feita pela revista Veja, a jornalista diz que seu livro, de certa forma, desconstrói o mito que foi a Semana de 22. Esse era o seu objetivo? Assim, não desconstruir o mito, assim, com tanta... Mas era o meu objetivo, sim. O meu objetivo era relativizar, fragilizar algumas versões que foram se consolidando, se sedimentando e se mitificando. Uma delas, por exemplo, vocês começaram o programa com o Ódio ao Burguês, né? O poema do Mário, que está no livro Pauliceia Desvairada, que quando aconteceu a semana, o livro já estava... Os poemas já estavam prontos, mas o livro ainda não havia sido lançado, né? O livro foi lançado logo depois da semana. E um dos mitos é que esse poema foi lido na semana. Nas minhas pesquisas, ele até pode ter sido lido, mas eu não encontrei nada que indicasse que ele tivesse lido Ódio ao Burguês na semana, entendeu? E como é um poema muito político, enfim, ele é sempre muito associado à semana, mas não tem uma prova, eu pelo menos não achei uma prova que eu pudesse falar, olha, foi lido esse poema na semana. Ninguém faz referência. Você já chegou a passar noites em claro para escrever esse livro? Noites em claro, não sei se eu cheguei a passar, mas trabalhei bastante. Marcos, agora a gente vai fazer Eu já estou velho para passar muitas noites em claro, sabe? Eu capoto, não tem jeito. Agora a gente vai fazer um ping-pong com você. Marcos, um pintor. De 22, a Anitta de 22, eu acho. A Anitta daqueles trabalhos ali. Acho uma grande pintora, gosto muito da Tarsila também, enfim. Gosto muito dos impressionistas franceses, gosto do Velázquez enormemente. Como qualquer amante da arte, tem várias preferências. Vários, os flamencos. Qual é a obra mais completa? A obra mais completa? Na sua opinião? A obra da vida, né, da existência. Uma estética. Livre. Principal acontecimento? Eu acho que a vaia, né, foi um grande acontecimento do segundo dia, o happening futurista que aconteceu. Eu diria que esse foi o... Porque todo mundo queria que tivesse uma vaia, tivesse essa confusão. No primeiro dia não teve, no segundo teve. Um privilégio. Acho que é um privilégio para São Paulo, né, para o Brasil ter tido uma geração como aquela, interessada em mudar, em transformar, em renovar, né? Você já disse da principal apresentação? Principal apresentação, eu acho que o Vila Lobos, viu? Principal apresentação. E a maior revelação? A maior revelação não sei se poderia ser uma... Se poderia dizer que era uma revelação, porque muita coisa já havia acontecido ali, né? Mas talvez o Brecheret tenha sido, não sei. A nossa última pergunta do Twitter com o Pedro. A Semana de 22 foi um movimento cultural e que gerou alguns impactos no comportamento do brasileiro e tal. Eu quero saber se você tem outro exemplo de manifestação, de algum show, de algum evento cultural que aconteceu no Brasil depois da Semana de 22 que também provocou essa mudança ou algum impacto na sociedade brasileira. Eu acho assim, a semana ela é um marco, mas não foi ela que mudou, entendeu? Depois teve um processo de mudança. Ela
é, digamos, o grito, a buzina do sai da frente que aí vem gente, entendeu? De um processo que vai mudando, né? Eu acho que talvez a gente possa pensar o tropicalismo que eu havia mencionado aqui anteriormente, teve um pouco esse caráter também, né? A bossa nova, o tropicalismo na música popular tiveram esse caráter de mudança, de alargar fronteiras, né? De estimular novas ideias no campo da arte no Brasil. E a Semana de 22 talvez tenha sido um marco para a cultura brasileira que agora é conhecida no mundo todo. Foi um marco no processo de modernização da cultura brasileira, de atualização, de conexão do Brasil com as coisas que estavam acontecendo no mundo. E esse tipo de situação ajudou, permitiu que a gente hoje tivesse, já no mundo mais globalizado, né, em que essas conexões são mais fáceis, que isso fosse para a gente uma coisa já quase que natural, porque isso não é nenhuma novidade no Brasil, você ter manifestação de cultura com características brasileiras, mas ao mesmo tempo associada ao mundo, às tendências mundiais, internacionais. Marcos, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela entrevista aqui com a gente. Esse foi mais um Linkados na Área, hoje com Marcos Augusto Gonçalves, jornalista e autor do livro 1922, A Semana que Não Terminou. Eu sou Renato Bonfim. E eu sou Daniela Gemignani. Obrigado.